Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Hoje, 29 de junho, a Igreja celebra a solenidade de dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. No mês de tantos santos populares, esses dois se destacam por sua importância e fundamental ação apostólica no início do cristianismo. Estão unidos na mesma celebração porque estiveram também unidos no mesmo propósito: seguir Jesus Cristo até a morte. Embora não tenham morrido na mesma data, a Igreja celebra hoje o martírio destes dois santos. São Pedro e São Paulo foram os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Por isso são chamados de colunas da Igreja. Portanto, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da Igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental, simbolizada por São Pedro, quanto na sua dimensão missionária, simbolizada por São Paulo. São Pedro era natural de Betsaida, um homem simples e humilde, pescador de profissão. Foi chamado pelo próprio Jesus e deixou tudo para segui-lo. Um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro foi quando Jesus perguntou para os discípulos: "Quem sou eu para vocês?" Pedro tinha a resposta e fez uma linda profissão de fé: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus disse para ele: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro esteve presente nos momentos mais importantes e decisivos da vida de Jesus. No dia de Pentecostes, Pedro ficou cheio do Espírito Santo. O medo deu lugar à coragem, e ele se torna um grande pregador do Evangelho. São Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação e formação de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época. Tornou-se fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Sua conversão e seu chamado se dá a partir de um encontro, uma experiência com Cristo ressuscitado, a caminho de Damasco. De perseguidor dos cristãos, Paulo se torna um grande missionário. Anuncia Jesus Cristo com palavras, ações e atitudes, e principalmente com testemunho de vida, ao ponto de dizer: "Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim." Ambos foram mortos em Roma e receberam a coroa do martírio. O testemunho de São Pedro e São Paulo nos mostram que realmente é um grande desafio sermos discípulos e missionários, mas com a graça de Deus é possível combater o bom combate e guardar a fé. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.